Ah, Bem-vindos aí ao nosso webinar mensal de DSM. Nesse mês vamos falar um pouquinho, né, sobre Client Management e os desafios aí dos endpoints. Um ponto claro, caso tenha alguma dúvida, estamos aqui com o nosso moderador, Hélio Silva, e caso tenha qualquer tipo de dúvida na apresentação, ou queiram falar algo, pode mandar mensagem private para ele, porque ele vai fazer essa parte de moderador para nós, e assim a gente consegue fazer, né, e atender todos os pedidos aí e dúvidas. Aí no final, claro, eu vou abrir um debate para todos, e a gente vai falando e tirando as dúvidas conforme vão aparecendo. Então, iniciando aqui nossa agenda, fazer um pequeno overview sobre endpoints, né? Como a BMC trata isso, como é o ponto que chegamos e ajudamos nesses desafios, algumas de nossas integrações, né? Integrações nos sistemas como para outros dispositivos e alguns dos nossos clientes aí para vocês terem uma visão completa de toda a solução. Claro, começando com nossos desafios nesses nossos endpoints, de natureza extremamente complexa, ambientes complexos, diversos, sites diversos, tipos de equipamentos, diversos ambientes que nós temos que suportar, nós temos que ter isso tudo mapeado, inventariado, inúmeras tarefas a serem executadas dentro desses ambientes, memorizações, patches, execuções, software, compliances e uma exposição a riscos aí financeiros e de segurança. Com certeza, realmente esse software está compliance, nós temos licenças disponíveis, riscos de patch, segurança pode ser acessado, ambientes remotos, como fazer esse atendimento, como reduzir aí a ação, não precisando aí ter exatamente um field service em cada ponto para fazer um atendimento simples de primeira instância. Então, a gente vai começar aí falando um pouquinho aí, nosso Chris Silva, que é do Gartner, né? O mercado de endpoint está mudando rapidamente, impulsionando pela demanda dos usuários e das empresas pelas novas tecnologias e serviços. E a pressão é real e intensa. Então, todos os ambientes que nós temos aí corporativo, quem não sofre essa impressão de ter esse ambiente totalmente atualizado, seguro, com tudo controlado, com acesso a tudo, sabendo o que tem realmente na máquina, o que não tem, políticas de segurança, softwares compliance, quer dizer, isso é um ambiente ainda totalmente móvel, totalmente real e vivo, cresce e essas dimensões são extremamente absurdas, dependendo do tipo de ambiente. Pra vocês terem uma noção aí do que nós temos já aí mais de 1.200 clientes ativos aí no mundo, milhões de devices gerenciados e, claro, ele é disponível on-premises e on-demand. E um pouquinho sobre o Client Management, né? Como aí manter controle dos seus endpoints, eliminação de tarefas manuais, controle remoto, redução de custos para atendimentos remotos, entrega tal do seu digital workplace, usabilidade, produtividade aumentada, maior satisfação, onde trabalha, maior satisfação dos clientes final, que realmente tudo que está lá dentro vai funcionar, está testado, o patch está testado, foi executado, está tudo compliance. E o end-to-end de gerenciamento pelo seu Service Desk, melhorar as decisões, evitar violações de segurança e sucesso em auditorias. Então, só para vocês terem uma visão aí em todo referente à solução, né? Parte de discovery, inventário, OS, implementação de aplicativos, implementação de softwares, gerenciamento de licenças de software que você tem utilizado, que você tem comprado,
Gestão de ativos financeiros, quanto está custando, quanto isso pode estar gerando para o departamento em si. Conformidade desses endpoints, realmente ele está na política, ele pode utilizar esse software, ele pode utilizar esse tipo de aplicação. Gerenciamento remoto, realmente atendimento do usuário final, dar o suporte no primeiro nível, evitar aí perdas de segundo nível. Gerenciamento de energia é super importante e algo que é extremamente factível dentro da organização. Gerenciamento de periféricos, o que ele pode conectar no seu notebook, no seu desktop, que tipo de device ele pode estar conectando. Esse gestão de dispositivos móveis, eu vou falar bastante também, novidade da nossa versão 2.5. Então, tudo que for parte de gerenciamento para iPhone e iPads, nós conseguimos fazer o mesmo tipo de gerenciamento que a gente faz com o nosso desktop, é um Smart. E Pet Management, então fazer o gerenciamento, fazer a pré-aprovação, um pré-teste de ambientes e de pets para distribuição dentro da infraestrutura. E um pouquinho aí da infraestrutura do Client Management, quer dizer, bem simples, bem fácil. Então, um appliance pode ter agentes ou sem agentes, pode estar dispositivos, pode implementar no seu dispositivo móvel, quer dizer, você consegue tanto na rede interna como na rede externa, dependendo da liberação de portas em vários sites, aí dependendo da sua infraestrutura. Então, é só um pouquinho da visão da infraestrutura que é bem simples, bem fácil de ser implementada. E falando um pouquinho da parte de serviços, Service Anywhere. Então, conseguir gerenciar os dispositivos na internet sem a VPN. Então, o controle de todas as outras tarefas de gerenciamento, permite implementação de software de gerenciamento de pets, isso tudo remotamente, fazendo a parte Direct Access, Remote Control, File Transfer, mas eu vou mostrar um pouquinho a cada slide que eu vou passando, que acho que fica muito mais fácil e também passa um pouquinho da ferramenta, como é. Então, vamos ver um pouquinho dessa parte do Service Anywhere, como a gente pode fazer e como isso é dentro da ferramenta. Então, a parte de devices, você pode a parte de gerenciamento, tudo que existe dentro desses devices. Então, clicar aqui no All Devices, tudo que foi descoberto pela ferramenta. Então, um simples clique no botão direito, tem as opções. Então, você pode dar um Remote Control, você pode abrir, dar um Direct Access, File System, ver os registros, serviços desse Windows, Windows Events, processo, transferir um arquivo, checar a conexão, dar um reboot, um shutdown ou um simples wake up. E algumas opções de adicionar os devices, importar devices e algumas outras propriedades da ferramenta. Para a parte de gestão de inventários, então descoberta automática de dispositivos, computadores, switches, sorteadores, iPads, iPhones, impressoras, todos os dispositivos conectados. Então a parte de gerenciamento móvel com agente ou agentless, agente, advanced scheduling, normalização, inventário personalizado, histórico de inventários, quer dizer, toda vez que você faz esse inventário, se ele foi alterado, se não foi alterado. Vamos ver também um pouquinho disso daí na ferramenta, acho que fica muito mais visível nesse ponto. Então, a parte de App Discovery, toda a parte de configuração, de configurações, tem as opções desse scan e o que ele está fazendo e quais são as credenciais que ele utilizou para fazer esse scan. Isso, o que ele conseguiu fazer a varredura dentro da nossa rede, quer dizer, todos os dispositivos conectados, que ele encontrou de alguma forma, se tem algum DNS, é um dispositivo, que tipo de dispositivo é. E pode ver ainda no modo de topologia, quer dizer, topologia do próprio Client Management, topologia de como está conectada a rede, então os barramentos da rede, ou conectividade de topologia, onde
os devices que suítes estão conectados, que tipo de máquinas eles estão conectados, para você ter uma visão aí mais ampla do que existe dentro da sua rede. Falar um pouquinho também da parte de conformidade. Então, certificar que a empresa não exceda o número de licenças compradas para passar na auditoria, né? Realmente o que foi comprado, para o que foi comprado e o que realmente está sendo utilizado dentro do seu ambiente. Bloquear acesso aos dispositivos à rede, controle de dispositivos periféricos, o que pode ser conectado, o que não pode ser conectado, ou que rede ele pode conectar. Consolidação da administração de múltiplas soluções de segurança de um ponto final. Monitorar esse status de conformidade de acordo com padrões pré-definidos. Então, regras, PCI, SCAP, modelos já pré-definidos, alertas personalizados, que pode ter esses alertas, e uma visualização desse painel de conformidade bem fácil. E, claro, um relatório sobre o consumo de energia e configuração, que é o gerenciamento de energia. Só um instantinho, por favor. Vamos entrar aqui numa pergunta. Pode falar. Então, aqui uma pergunta da Gisele, né? Qual a diferença desta ferramenta para o ADDM na descoberta de servidores e equipamentos de network? Vamos lá, Gisele, para o ADDM, o intuito dele é exatamente para servidores e dispositivos de rede. Então, ele conecta, por exemplo, um roteador Cisco, um ASA, ele traz todas as configurações, todos os logs, todos os periféricos, como de servidores para o ADDM. Tanto que o ADDM tem uma flag que ele não faz a descoberta de workstations e endpoints. Então, a diferença está nesse ponto. A ADDM para servidores e dispositivos de rede e o Client Management, a parte de endpoints. Esse é o grande ponto. Mas qualquer dúvida, a gente passa posterior a isso, tá bom? Então, só passar a parte aqui de conformidade. Então, para vocês também terem uma visão, uma demo dele. Então, a parte de Client Management, desculpa, Compliance Management, pode ter Custom Compliance, alguns dashboards já pré-pontos, né, parte de PCI. Então, antivírus, spyware, parte de instalação, quantos estão instalados, quantos estão compliance, não estão compliance, antivírus, estão updates, não tem updates, quem tem firewall, quem não tem, quem está compliance ou não, parte de patch management, quem está compliance ou não. Dashboards simples, também customizáveis, e também você consegue enviar esses dashboards por e-mail. Ou toda a parte de System Configuration, né, a parte de Instant Message Application, quer dizer, quem tem o Instant Message instalado, né, quem está compliance, quem não está. A parte de recomendações de Power Saving, também quem está, os resultados, quem não está, que você fez a aplicação dessa política, quem entrou dentro dessa política ou quem está fora dessa política. Parte de vulnerabilidades, quer dizer, parte de patches, também um dashboard de compliance ou não, e todos também pode gerar relatórios. E parte também de SCAF, pode gerar a parte de jobs para SCAF, aí só um exemplo do Windows 7 e também um dashboard de como está compliance ou não. Então, por uma demonstração, como só temos um device, ele vai apresentar somente isso, mas todos são customizáveis, todos são possíveis envios, né, resultados fora isso e schedulers para estar te enviando automaticamente todos esses reportes. Vou entrar um pouquinho na parte de gerenciamento de software e gestão de ativos. Né? Gerenciamento de licenças de software, então monitorar a implementação, acompanhar o uso, verificar conformidade, bloqueio e aplicativos não autorizados. Então, qual foi a última vez que o usuário usou? Se usou esse software, está instalado? Quando foi instalado? Qual que é o log disso?
Diferenciar entre suítes de aplicativos individuais. Então, eliminar tarefas manuais de normalização, categorização, digitação de informações sobre fornecedores e produtos. Quer dizer, o que tem realmente instalado, que versão que é, tudo isso você consegue ter isso facilmente em um dashboard que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Exibir software não suportados e não identificados. Então, que máquina é, que usuário que é e como que está isso. Alerta de relatórios sobre dispositivos fora de conformidade. Então, você consegue enviar esses alertas ou gerenciar esses alertas com o Client Management. Vamos dar uma olhadinha na nossa demonstração, então, para vocês terem uma visão. Então, a parte de Application Management, Custom Application. Então, você tem aqui o que já tem normatizado, que versões que são, quais os arquivos, quantos estão instalados, e disso você ainda consegue fazer um drill down para saber que equipamentos, quais usuários estão acessando. A parte de Application Monitoring, então, quem são, ou, na verdade, softwares que não podem estar instalados, então você faz uma política para que ele encontre e diga para ti quem está instalado, onde está instalado, então você consegue emitir um relatório. A parte de soft license também, então a parte de OS, você pode cadastrar, então quais licenças são, então vamos dar uma olhadinha no Windows 7 Professional. Parte de licenciamento, quem está compliance, quem não está, a licença cadastrada, quantidade de licenças para você ter no dashboard o comparativo. Parte também de suítes, né? Falando Windows do Microsoft Office 2010, então também quem está compliance não está, licenças que estão instaladas, a quantidade que você tem, tipo de licenciamento que é. Então, é tudo cadastrável. Você, posterior a isso, você consegue fazer um match para relatórios do que está sendo utilizado, o que não está sendo utilizado, quem está instalado com esse tipo de licença ou quem não está compliance, quer dizer, quem não está com essa licença, a licença foi instalada indevidamente. Aí a parte de gestão de dispositivos móveis, então, gerir iPhones, iPads. Então, na parte de inventários, relatórios detalhados, enviar comandos dos dispositivos. Então, o usuário foi roubado, perdeu, apagar e bloquear esse dispositivo remotamente, limpar a senha, instalar e remover aplicativos, instalar ou remover perfil dentro do celular, atualizar informações e restrições desses dispositivos. Então, até tem uma história interessante que é o que? O usuário brincou, poxa, hoje eu uso o meu smartphone, que é um iPhone 6, realmente aqui na empresa a gente usa como celular. Eu falei, mas como assim como celular? Que a política aplicada, o perfil aplicado, ele não deixava instalar nada, utilizar nada, nem câmeras, nem dispositivos, ele só fazia ligações. Então, para você entender o que você pode fazer dentro do mundo, quer dizer, bloquear de uma maneira que ele usa um smartphone realmente como telefone. É uma brincadeira, mas é real. Então, você tem uma visão também sobre a ferramenta, né? Vou abrir a parte do mobile device, então vou demonstrar aqui a criação aí de um certificado, de uma aplicação para instalação. Então ele vai definir Microsoft Outlook para um calendário e disso a gente vai aplicar este calendário exatamente para a instalação do dispositivo. Então você pode definir a linha de comando e o dispositivo que você quer definir, todos os dispositivos ou somente um dispositivo. Eu vou escolher um iPad e mandar esta linha de comando para quê? Para que a gente consiga definir a instalação dentro de um dispositivo e dentro do dispositivo a gente checa que ele executou essa instalação, a data que foi executada e o comando que foi executado. Quer dizer, você pode fazer todo o gerenciamento do que existe instalado, do que pode ser instalado dentro do aplicativo do celular. Não. Agora que, na verdade, ele passou a ser
de um smartphone para um endpoint que você consegue realmente gerenciar, saber o que está utilizando dentro desse smartphone do usuário. Parte de OS Deploy, então, provisionamento bare metal, configuração orientada pelo assistente, imagens independentes de hardware, um painel progresso de criação de imagens. Então, claro, um menu de realização PXE totalmente personalizável. Então, você consegue acessar e dar tipos de boots, de tipos de imagens a serem carregadas, multicast ou unicast. Diferencial de níveis aí, batch download, quer dizer, ele consegue parar ou enviar pacotes a nível de bytes. É claro, só vamos dar uma olhadinha então dentro da própria ferramenta, né? A parte de OS. Desculpem. Tudo que existe, a parte de USB, o que ele está, o que é o modo, o que ele está utilizando dentro do próprio OS, os drivers carregados para os deploys, dependendo do que você quer demonstrar, as imagens que é carregadas. Então você pode definir imagens para os sistemas operacionais ou para os boots e com isso você ter uma visão aí dos deploys e do que foi aplicado dentro da imagem. E também a parte de PXE, o boot, o que você vai fazer, quais deploys você consegue executar dentro desse target e os boots definidos. E disso tudo você consegue definir tanto também sessões com reports e dashboards para essa instalação e acompanhamento desta instalação. Para o software deployment, que é algo que ficou bem legal para o client management, então você tem aí um formato de um App Store, de um Amazon Store, quer dizer, bem friendly user, então consegue configurar vários pacotes, vários formatos, criar implementação complexas de workflows usando bibliotecas de ações, que tipo de ação que você pode dar para o usuário, agendar, segmentar usuários furtivos ou grupos sem que o usuário precise tomar nenhuma ação, relatório de progresso de implementação, né, o MyApps, que é um self-service para o software pré-aprovado. Então, vou mostrar para você essa parte do MyApps, que é bem legal. Você consegue disponibilizar para o próprio usuário um painel que ele consegue fazer essa solicitação e consegue ter também um progresso, né, da instalação, o que foi, se falhou, se está fazendo uma instalação, se está em progresso, ou se você quer solicitar um novo software e esse software vai ser aprovado e instalado para o usuário final. Para a parte de patch management, então, atualizar a versão do software atual, gerenciar ou set and forget, quer dizer, se ele esquecer de fazer a aplicação do patch, você força ele a fazer essa aplicação ou lembrar que ele tem uma aplicação de patch. Sistema operacional, service pack, aplicativos principais de fornecedores, você pode montar os pacotes para fazer esse gerenciamento, essa aplicação de patches. E distribuição automática e simultânea de patches. E, claro, fazer aquela parte de patches pré-testados, do que você consegue visualizar, o que você já testou dentro do seu ambiente de testes, e já colocar para o seu ambiente de produção ou grupo de produção. Então, vamos dar uma olhadinha também na parte de patch management. Então, tem um patch manager, então ele adiciona quem é o meu client management, consegue fazer downloads por ano, por produto, quem tem já conectado aí para fazer dos maiores players que nós temos. Parte de jobs, pode definir desses downloads quem são os patches e definir quem que vai aplicar para que tipo de objeto.
ou tipo de ação, se é uma instalação offline, ou o history dele, para você conseguir, ou até mesmo, né, essa set to forget, quer dizer, se a execução está pendente, forçar a execução, lembrar o usuário final que ele tem que fazer a atualização. A parte de deploying, Missing Patch Critical, né, a parte de instalação, então você consegue dizer quais opções você tem e quais patches você quer que execute desta patch criticals para a execução dentro do seu ambiente. Então também totalmente customizável, o que você quer, quais são os pré-definidos e posterior a isso tudo é possível, né, gerar um reporte sobre o que foi executado, quando foi executado ou o que será executado. E a parte, claro, toda a parte de relatórios e painéis integrados, modelos out of the box e escala de entrega automática. Então, a gente consegue fazer tanto esse gerenciamento, tudo que eu estou falando para vocês, também para que isso gere reportes automáticos, quer dizer, chegue isso todo dia, toda segunda pela manhã, depois do final de semana que eu dou todos os patches, ou instalação de todos os softwares que ficaram pendentes, e para você fazer uma tratativa disso, quer dizer, tudo isso com certeza schedulado e totalmente customizável nesse sentido. Então, vamos dar uma olhadinha um pouquinho nessa parte de relatórios, do que existe com os dashboards já pré-existentes. Então, a parte, né, entrando na parte de compliance, que já existe alguns dashboards pré-prontos, então você consegue, em cada parte, em cada nível, você já ter alguns critérios pré-definidos dentro desses dashboards. E os resultados desses critérios que você criou. E alguns relatórios históricos de relatórios que você pode tanto estar visualizando, como a gente vai aqui embaixo, está abrindo esses reportes. A gente está na parte de compliance, aí selecionar por devices, os resultados já obtidos. Vamos pegar aqui, recomendação para Workstation. Vamos clicar o botão direito e visualizar. Então, ele traz informações do que você fez, qual o critério que você colocou, qual a informação que você quer, nome de usuário, IP, qual o sistema operacional, tem firewall, não tem, o tipo de password, quer dizer, a gente consegue fazer esta customização e visualização. Para vocês terem uma visão disso, vou criar só um reporte bem rápido, que senão a gente não consegue estender aí para as perguntas. Criar aqui máquinas prontas para Windows 7. Então você pode fazer customização de título, fonte, logo, data, linguagem, pode customizar tudo. Então, subreport, qual é o nome que vai entrar nele, qual o tipo de query que vai fazer, parte de devices, qual é a query name já, se você tiver alguma pergunta, você executa ou cria uma nova. Vamos pegar aqui Windows 7 with devices e você escolhe o que vai trazer dentro desse relatório, quer dizer, que tipo de coluna e informação você quer dentro. Então vamos pegar name, vamos pegar Operation System, usuário, que é isso. E você pode ainda dar um subreport preview para dar uma olhadinha de como é que ele está, que tipo de informação, se realmente tem informação, se isso interessa para você. Next.
Aí a parte de publicação que você quer que seja executado, quais tarefas não quer que envie esse reporte, esse nome desse reporte de que maneira. Então, máquinas prontas para o Windows 7. Quer ser exportado para quê? HTML, CSS, HTTP, para FTP, qual tipo de protocolo e qual que é o nome deste reporte. E envio para o e-mail, então vou enviar para mim mesmo, mas daí é só como um exemplo. Alexandre Navarro, @bmc.com, tipo de reporte e o formato que você quer. HTML, PDF, CSV e OK. Next. Assign para o tipo de device ou grupo de devices que você quer. Pode dar um report preview. Essa carinha aqui vai ficar um report. E a parte de schedulagem. Agora, todas as manhãs, prompt, quando, e executa um report. Quer dizer, tudo bem simples, bem rápido, intuitivo. Acho que é um ponto que, claro, instrução é legal, porém, se você tiver a ferramenta na mão, é bem simples de estar sendo executada. E também, né, nossa última parte aí, parte de integrações. Então, a parte de gerenciamento de dispositivos, né, dentro da sua solução HSM, com o seu CMDB. Então, toda a integração nativa aí com o BMC Footprints, RemediForce e Itron CMDB. E, claro, temos aí para a conexão, se o CMDB não for nativo, API REST API, que abrange aí boa parte de todas as integrações adicionais. E só aqui para vocês terem uma visão de nossos brands, bem rápido aí para vocês terem um todo de como, aquela primeira slide falando, 1.200 clientes ativos, mais de 5 milhões de devices gerenciados, aí um pouquinho de nossos cases. E, claro, acho que para vocês é muito mais interessante esse tipo de dado, na verdade. Ok, Navarro, o que isso realmente traz de valor? Então, um pouquinho aí dos resultados que nós temos aí em algumas organizações. Então, um ponto aí, 10%, né, de redução nas solicitações de aplicativos de linha de frente e no mapeamento de unidades usando MyFPS, deixando que o usuário final vá lá e escolha realmente, ou na verdade ele está precisando de alguma coisa, isso já está disponível no MyFP, ele não precisa ligar para o Service Desk, abrir um chamado ou whatever, ele já tem disponível no MyFPS, botão direito, ele abre o portal e escolhe o software que ele quer, né, adicionar, e isso tudo segue um fluxo de autorização e aplicação desse deploy na máquina do usuário. Redução de 30% de despesas de energia usando regras operacionais. Aí, mais que claro, fazer aquele gerenciamento de energia para todas as empresas têm esse princípio. Se não estão fazendo, acho uma boa ferramenta para estar gerenciando isso. Economizando aí perto de 2 milhões por ano com atualizações automáticas e atualizações contínuas. Quer dizer, você não tem uma ação do usuário final. Você consegue gerenciar isso remotamente e mitigar aí todos os seus problemas futuros, com certeza, de compliance e segurança dentro da sua organização. Uma redução de gastos em licenciamento de softwares ao gerenciar ativamente o gerenciamento de licenças de software. Então, imaginando aquele ponto, né, o que você realmente tem comprado para o que realmente você tem utilizado. Ninguém gosta de tomar multas aí de não compliance ou chegar na hora de um licenciamento final e descobrir que tem muito mais sendo utilizado do que foi comprado. Aumento de 6% na
produtividade, quer dizer, o usuário final que está com uma máquina atualizada, o usuário final tem uma máquina funcionando, o usuário final tem um gerenciamento, ou na verdade você consegue definir as políticas para que ele não use o que não deve ser usado, não conecte nada na sua máquina indevido e não instale nada que vá prejudicar o desempenho do seu equipamento. E para hoje uma corporação, estou com o meu notebook aqui, se ele parar, sincero que isso vai ser uma grande perda para a organização. E multas evitadas por não conformidades. Então, é o que eu já falei um pouquinho acima, mas é claro que quem já teve essa correria no final para puxar todas as licenças, porque está fechando licenciamento com aí grandes fabricantes, Microsoft, Oracle, sabe do que eu estou falando e sabe que este ponto é muito importante, você ter tudo na mão e tudo controlado. Pessoal, eu vou estender agora para perguntas. Espero que esteja aí bem claro alguns pontos. Claro, uma hora para tudo é algo que é bem complicado, com certeza, mas claro, no final vou deixar meus contatos, aí também tem os contatos do nosso moderador. Sinta-se à vontade para entrar em contato posterior a isso, para que a gente consiga atendê-los de uma forma melhor. Aí eu vou passar para algumas perguntas aqui que já tem pré-definidas aqui, que o pessoal fez, né? Como fica a relação MongoDB BCM Discovery? Ele faz relacionamento? O relacionamento, na verdade, da BMC Discovery não, a BMC é Client Management. Na verdade, são dois dispositivos com dois gerenciamentos diferentes. A conversão disso está tudo no CMDB. Então você vai ter essa conversão e o que está conectado dentro do seu CMDB. Aí quem foi que mandou foi o Emerson. Edmilson Barbosa. Como está posicionada a plataforma de vocês comparado ao MaxFox? Então, na verdade, a gente não faz muitas comparações em si. Edmilson, acho que é um ponto que a gente coloca bem claro, sem comparações com concorrentes ou parceiros em si, mas sim temos aí um ponto de liderança no mercado frente aos nossos concorrentes, principalmente na parte de gerenciamento de endpoints e, claro, voltado à parte de mobile, é o que aí nossos concorrentes não estão fazendo. E voltando para o ponto, né, é uma solução que ela, além de fazer essa parte de gerenciamento, ela te dá todo um portfólio, conexão, integração com as ferramentas da OMC. Então, com o CMDB, com o site, quer dizer, ele te dá um portfólio bem legal, além do que você teria numa ferramenta somente de inventário de ativos. A diferença está essa. Aí o Kleber mandou uma outra, né? O que ele guarda na parte de energia? Kleber, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Na verdade, ele faz parte de todo o gerenciamento de desligamento e utilização do notebook ou desktop. Então, você consegue fazer essa parte de gerenciamento. Então, se o usuário não está utilizando, você pode definir em 5 minutos desligar o monitor, em 10 desligar o computador. Então, são esse tipo de gerenciamento de energia que ele vai estar executando isso, claro, tudo um schedule e você pré-define tudo isso. Leandro, como é a questão de bloquear os dispositivos da rede? Aí, se eu entendi muito bem a pergunta, você quer bloquear os dispositivos que conectam na rede. Isso que eu entendi. Aí depois você manda qualquer informação se eu estiver errado. Na verdade, você define política. Então, dispositivos móveis ou conexões de rede. Se você bloquear, claro, conexão de rede, você não vai conseguir fazer esse gerenciamento posterior. Mas você pode gerar uma política de conexão ou tipo de conexão de rede. Aí, imagina que ele consegue encapsular qualquer coisa e enviar uma linha de comando para o notebook ou desktop. Aí você faz essa pré-definição do que você quer bloquear ou não. Aí, mais uma pergunta aí. Esta ferramenta também faz automatização
de distribuição de softwares para computadores. Então, é aquele ponto de aplicações de software. Você gera os pacotes aí, pode ser software de mercado já, que é, claro, muito mais fácil, ou até softwares internos, você encapsula, cria o pacote e faz essa distribuição. Então, pensando, eu quero que o Office 2010 seja instalado na filial São Paulo. E aí você tem um grupo já pré-definido no filial São Paulo, você ativa a política de instalação e ele vai distribuir esse pacote para todas as máquinas e vai te dar um relatório. Você vai acompanhar um relatório de progressão enquanto as máquinas foram instaladas ou não. E, claro, alguns tipos de alertas aí você pode pré-definir ou não para essa instalação. Então, ele consegue fazer esse tipo, você pré-define e você automatiza isso. Só mais uma pergunta aqui. É possível gerenciar o licenciamento baseado em usuário? Sim, você consegue predefinir esses relatórios, né, do que tem usuário. Na verdade, o relatório é como um Tableau. Você vai conseguir fazer e gerenciar isso de qualquer forma, definir o usuário, o que tem na máquina dele, quais são os softwares, e disso você fazer o gerenciamento dessas licenças. Se tem mais alguma pergunta? Pessoal, só um ponto, né? Como tem bastante perguntas aqui, a gente está pegando algumas, se a gente não conseguir responder nesse primeiro momento, tá? A gente vai entrar em contato com vocês e responder todas, porque é meio difícil passar todas as informações e todas as respostas a pronto momento. Mas aproveitando até que o nosso moderador está pegando algumas perguntas, vou falar um pouquinho aí do nosso Exchange, tá? Um evento que ocorre na BMC, né? Até para o Client Management aí, que vocês que querem conhecer um pouquinho mais, vai ter uma pessoa no nosso BU, né? O líder do desenvolvimento da ferramenta vai estar aqui em São Paulo, ele vai estar participando do Exchange, então vai ser aqui dia 30 de novembro, no Riot, correto? No Sheraton, desculpem, no Sheraton. Então, por favor, quem quiser participar o dia inteiro, tanto para soluções DSM, ITSM, Workload Automation, Ctrl M, para o site, que é o PNA, né? E para a automação de servidores, que é o nosso PRSA. Então são várias palestras, então o dia inteiro o evento, convido a todos aí a participarem, só entrar no nosso site, vai ter lá o link para a participação do evento, sintam-se à vontade para fazer a participação, até posterior a isso a gente vai mandar um convite para vocês estarem cadastrando, e é claro, para quem quiser aprofundar no assunto, a gente vai ter um roundtable de Client Management dentro do evento, com essa pessoa que vai vir de fora, claro, vai ajudar bastante a gente, tanto no entendimento e como a gente ajuda a nossa corporação a progredir com o endpoint. Então vai ser bem legal. Mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Aí, quais os passos devemos fazer quando adquirimos a solução? Por onde começar? Quais as ações a serem feitas para termos os recursos que você apresentou? Pergunta bem complexa, mas é bem legal no sentido, né? Quais passos para adquirir a solução? Na verdade, é todo um processo aí de entendimento da sua empresa em si, o que a sua empresa realmente necessita, não somente a ferramenta. Então a gente vai verificar os pain points da sua empresa para que, olha, isso realmente encaixa, esse ponto encaixa, este ponto encaixa. Então a distribuição de software, toda a parte de inventário, isso vai alimentar um CMDB, mas isso tudo em prol de uma solução, né? Então tudo começa nesse primeiro momento, que é o assessment, para entender os pain points da sua empresa, para a gente trazer uma solução em si.
quais ações, né, que serão feitas nos termos de recursos que você apresentou. Então, a princípio, eu te digo que se encaixa tudo em qualquer organização. Então, a parte de gerenciamento de dispositivos, parte de gerenciamento e distribuição de software, parte de compliance de dispositivos, parte de gerenciamento de energia, parte de plant management. Então, você tem todo o inventário, toda a parte de licenciamento com os dois pontos, quer dizer, acho que são pontos que a gente falando aí um pouquinho de experiência do que a gente passa nos clientes, né? Faz a apresentação, faz alguma demo, uma prova de conceito, prova de valor dentro do cliente, exatamente são esses pontos que agregam. E disso tudo, claro, entendendo um pouquinho da situação da sua empresa, o que isso realmente vai ajudar dentro da sua organização. E é esse trabalho que a gente faz junto aí com vocês, a parte tanto de pré-vendas, como a parte de valores, que é uma equipe de valores que nós temos aqui, que vai agregar em si para esse tipo de ação e esse tipo de solução. Tudo bem? Espero eu ter respondido, mas é algo que é bem legal em si para a gente estar conversando. Caso tenha interesse, aí vou deixar até meus contatos no final aqui para vocês terem. Claro, também fica aberto aí o nosso moderador que consegue aí, interagir, consegue abrir informações. Então tem mais uma pergunta aqui, né? Eu queria ver a apresentação como está BMC versus Snow com relação à gestão de ativos de software. Né? Aquele outro ponto, né, de comparações, a gente infelizmente não faz comparações nesse sentido, né? Mas voltando para a linha de gestão de ativos. Não fazemos somente gestão de ativos, a gente faz a solução da BMC faz um gerenciamento de um endpoint. Então a gente interpreta que tudo que está debaixo, né, toda a parte de licenciamento, toda a parte de compliance, toda a parte de gerenciamento dos endpoints, tanto físicos, virtuais, como também dispositivos móveis, disso tudo você correlaciona a capacidade de gestão de ativos, a correlação disso, quer dizer, é uma solução aí muito mais completa, muito mais bem posicionada. Então, frente a concorrentes e parceiros, a gente não faz essa comparação em si, mas sim, estamos bem posicionados e atendemos aí muito mais aí que nossa concorrência, dependendo aí, claro, do que falado, mas comparações a só gestão de ativos, falo que isso é só uma parte do que a solução do Client Management faz. Acho que aí, muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer a participação e a colaboração aí, bastante perguntas. Até deixando para vocês acompanharem, tem mais na próxima semana, próxima terça-feira, um webinar de WLA, simplificando, automatizando as transferências de arquivos com controle e management file transfer. Sinta-se à vontade para participar também, serão nossos parceiros aqui que também fazem parte da equipe. Claro, se tiverem qualquer dúvida, pode mandar para o meu e-mail ou pode mandar para o moderador. Infelizmente tem muitas perguntas, a gente escolheu algumas para estar respondendo, mas com certeza o resto que não foi respondido aqui online, a gente vai estar encaminhando e respondendo aí caso a caso a todos. Obrigado a todos, tenham um ótimo dia e um bom feriado para todos também.